Quero convidar aqui o meu amigo, meu irmão, meu companheiro de ministério, Alex Figueiredo, esposo da... Aqui nos fez pastor. Quem nos fez pastor e tem nos capacitado e habilitado é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, nós somos chamados lá nos currais, nos canios. Nós somos forjados em quadras de ginásios, de escolas, onde ninguém queria ir. Hoje a gente promove tudo em hotel. Nosso encontro está sendo aqui no sítio muito chique, muito bem cuidado, muito bem limpo. Nós éramos retiros, não tinham... Foi nesse lugar, é lógico que os tempos são outros, mas a gente não estava atrás de holofotes e nem títulos. Era o contrário, nossos pastores às vezes falavam, se vira. Se vira, hoje a gente dá todo o apoio, todo o suporte. Teve uma convenção que nós fizemos de jovem, que o incentivo que nossos pastores deram foi o seguinte, cara, ninguém vai não, é melhor parar. Se der prejuízo, vocês pagam. A gente colocava o nosso carro que a gente tinha no negócio, a bicicleta, tudo que a gente tinha. Se der prejuízo, deixa com a gente. Hoje, muitos jovens que participavam daqueles eventos são pastores, são missionários, são homens de Deus. Irmãos, você está nos conhecendo agora, mas o Espírito Santo nos conhece, mesmo antes da gente nascer. Eu não vou falar muito, ele é formado em Direito. Se formou em Direito ou Administração? Administração, né? É formado em Teologia, é um grande teólogo. O Alex, eu nunca disse isso para ninguém, mas do seminário, ele era o cara, o único cara que tirava todas as notas 10. Os nossos líderes tentavam pegar no pé dele, que os caras eram chatos, meu. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Os caras eram chatos, liderança da antiga. E eles tentavam pegar no pé do Alex, mas quando via a nota dele, falaram, não tem jeito, tem que, né? Então ele é um cara extremamente inteligente, mas acima de tudo, ele é um grande servo do Deus Todo-Poderoso. Recebamos de pé com alegria, aplaudindo o Senhor Jesus, esse homem de Deus. Meu Deus! Fala aí comigo assim, meu Deus. Não, tem que esticar. Vai lá, fala, meu Deus. Senta, querido, por favor. Você vai trocar, irmã? Mas essa o pastor Isaac não bebeu? Não, mas é que tá unção aí, né? Eu acho que... Queria sua água, Isaac, para beber aqui. Tô brincando. Queridos, é uma honra mesmo estar aqui e se de alguma forma eu posso receber isso que o pastor Isaac falou, eu quero transferir ao Senhor e dar glória a Ele e dizer mesmo de todo o meu coração que é uma honra estar aqui, que mais importante que ministrar é a amizade que eu tenho com o Isaac e algumas amizades que eu já tenho aqui. Toda vez que eu chego aqui e Jesus está ali adorando, olha lá Jesus ali, irmãos, ó. Eu não sei se é Jesus ou Oswaldo Montenegro, né? Mas ontem eu falei para André, eu estava aqui, de repente, essa é a única igreja que a gente olha para o lado e vê Jesus, né? Adorando assim, pelo menos Jesus de Hollywood, assim, né? E é muito demais. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho do Isaac lá do passado. O Isaac sempre foi mega. Eu acho que era essa palavra. Tudo que a gente ia fazer, né, nós trabalhamos alguns anos juntos, nós pensávamos, vamos fazer um encontro de jovens. Não, encontro não, tem que ser um mega encontro. Daí quando ele me convidou a primeira vez para vir aqui, era o mega culto da Vitória. É a cara dele. Daí eu vejo a propaganda dele na internet, mega culto da virada, né? E é assim. Né? O Isaac, ele sempre pensou fora da caixinha, sempre. E ele, naquela época a gente até achava assim que, sei lá, a gente não sabia o que ele bebia, que era umas coisas muito doidas. E muito arrojado. E por isso também muitas vezes foi mal compreendido. Foi mal compreendido pelos líderes, porque achavam que ele queria passar à frente. Não, o Isaac sempre foi uma pessoa que honrou muito. Então, estar aqui hoje é uma alegria muito grande. Antes de entrarmos no culto ontem, nós estávamos aqui numa salinha que ele serviu um café para a gente, né?
E ele deu um testemunho já sobre célula, e nós saímos dali e falamos, cara, não precisa nem de pregação, só o testemunho dele ali a gente já pegou. Então é demais. Andréia, é muito bom estar com vocês. É demais, é demais, é demais, é demais mesmo. Uhul, Irmãos, eu também queria assim pensar com vocês, não no formato de a gente pensar numa pregação. Eu me sinto em casa e quero, eu acho que mais testemunhar e falar algumas coisas assim, né? E testemunho é engraçado, porque testemunho é igual senha de banco, é pessoal e intransferível. Mas daí o testemunho ele pode ativar uma fé. Nós ouvimos tantos testemunhos agora, não é isso? E quando a gente escuta um testemunho, a nossa fé, ela, se fosse um videogame, ela enchia a energia, né? Não tinha aquele lá. Você escuta uma vez, pim, bate lá, full, cheio, e a gente sai, uau, é isso. Então, eu queria pensar mais ou menos nesse caminho. E também lembrando do que o Isaac estava falando antes, nós vivíamos muitas coisas do Espírito Santo, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que faltava uma coisa para nós, que hoje eu posso dizer que eu acredito que vocês têm. Nós não tínhamos pai, nós não tínhamos paternidade. Então a gente chapava no Espírito Santo, mas não sabia o que fazer com aquilo. Porque quando a gente tinha as ideias, muitos líderes achavam que a gente queria concorrer com eles, achavam que a gente queria tirar a autoridade, a gente queria fazer alguma coisa. E infelizmente, não estou exagerando, é essa dinâmica. Mas, irmão, ser cheio do Espírito e ter um pai para dizer, agora que você está cheio, vai por esse caminho. Eu vejo a nossa vida, vejo a minha vida mais, eu acho que Isaac pode dizer isso também, depois do nosso discipulado, depois de entender paternidade. Porque, irmãos, eu acho que a gente sem paternidade é igual a estatística daquela tartaruguinha, né? A tartaruga, ela chega na beira do mar, assim, da praia, e ela bota 300 ovos, e ela vaza. Não é isso não, a tartaruga faz isso. E quando os ovos vão eclodir, e ficam alguns biólogos lá observando, as tartaruguinhas saem correndo para a praia, e estatisticamente apenas 3% daquelas tartarugas chegam à idade adulta. Eu acho que muitos de nós somos esses sobreviventes. Mas quando você tem um pai, ele te protege, ele te guarda. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do valente. É engraçado que a flecha ela tem 3 estágios. Ela tem o estágio da aljava, que ela fica guardada. Tem o estágio de esticar, né, de dar tensão. E é engraçado nesse sentido que às vezes a gente vê alguém sendo lançado e a gente não. Mas o pai sabe cada flecha para qual caminho vai. Não é isso ou não? Ele sabe que essa flecha vai atingir melhor aquele alvo, vai atingir melhor aquele alvo. E quando a gente tem um pai, a gente vai percebendo isso, que se ele não lançou, que ele está me guardando, ele está me preparando, ele está me protegendo. E de repente o pai pega a flecha assim, pega a gente, aí você diz, agora eu vou. E quando você acha que vai, ele puxa você para trás. Porque antes do alvo, ele quer você no coração. Ele quer você no coração. Não é? Meu Deus. E daí quando ele lança, querido, quando ele lança, pai não tem inveja. Pai não tem inveja. E é por isso que a gente pode pregar hoje e falar com liberdade e sonhar coisas que pareciam tão distantes antes. Então nós éramos meninos e não entendia muita coisa. Eu acho que a gente ainda é menino e já descobriu que não entende nada, e isso tem ajudado bastante. Vivíamos muito no poder do Espírito Santo, mas talvez ninguém tinha introduzido a gente na intimidade com o Espírito Santo. Porque intimidade e poder são coisas distintas. Eu posso conhecer o poder de alguém, mas não ter intimidade com esse alguém.
Você está andando na estrada, seja na Fernão Dias, seja na Dutra, alguma estrada, e de repente você está lá 100 km por hora e alguém entra na frente assim, dá um sinal e manda você encostar, e ele está fardado, é um policial federal. O que você faz? Você para, porque se você não respeitar a autoridade, você vai sofrer do poder. Você não acolher a autoridade, ele vai passar um rádio para alguém, vai ter uma barreira e vai ter o poder. Daí eles não vão pedir, não. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Nós vivíamos, eu acho que muita gente conhece o poder do Espírito. Irmãos, esses dias alguém me perguntou: pastor, sua igreja é pentecostal? Eu disse: quando o culto está fraquinho, a gente baba e bate a cabeça na parede. Assim, sabe, irmãos, eu gosto desse negócio. Sabe esse negócio assim? Irmão, se o poder de Deus vem, a gente cai. Eu não sei se cai, irmão, mas quando vem eu já me jogo. Eu não fico esperando cair, entendeu? Né? Você vai no apelo, você vai. Eu estou esperando fazer o apelo. Eu já gosto de ir logo, irmãos. Sabe assim? Pensa comigo. E a gente vive muito no poder, mas às vezes eu tenho a impressão que nós não conhecemos, talvez não muito, ou deveríamos conhecer mais a intimidade. Então, existe 2 ambientes do Espírito Santo. É igual um casal ir para a festa e depois ir para o quarto. Entendeu? Ir para a festa a gente e diverte, não sei o quê. Eu conheci a Karine num curso de dança. Eu fui fazer um curso de dança. Isso, nós vamos fazer esse ano 19 anos de casado, esse ano. Então faz 24 anos que eu a conheci. E eu conheci ela num curso de dança. Eu conheci o irmão dela. O irmão dela falou assim: tira minha irmã para dançar. E eu fui lá, convidei ela para dançar. E nós estamos dançando faz 24 anos, né? E cara, dançar é demais, né? E eu tenho uma teologia para dançar. Eu já estudei bastante para saber se dançar é pecado ou não. E eu descobri, irmãos, que para alguns sim, outros não. Mas isso é uma outra história. E daí tudo bem. Agora tem casal que eles vão para a festa e eles e ele vem para o culto e chapa, mas quando chega em casa não conseguem trocar 5 frases sem brigar. Vem para o culto, chora, vira cambalhota, baba, tal. Quando chega em casa, começa a discutir porque se tem comida ou se não tem. Então, às vezes, irmãos, nós conhecemos o Espírito Santo no poder, no fervor, mas ainda não aprendemos a entrar no quarto e trancar a porta. Entendeu, não? E a gente precisa das 2 dimensões do Espírito Santo. A gente precisa do poder, porque você precisa do poder para testemunhar. Poder, então, é algo que vai manifestar no externo, mas você precisa da intimidade para ser cheio. E são 2 coisas diferentes. Poder, descerá sobre vós o Espírito Santo e receberão poder, unção. Irmãos, unção, eu gosto de brincar, né? Você já ungiu alguma coisa? Já ungiu uma panela para fazer um bolo? Não é untar, não é ungir? Você vai para a praia, você não vai para a praia cheio de unção, chamado protetor solar. Não é isso não? Eu vou para a praia, o que você vai fazer? Eu vou me ungir agora, aleluia. Não é? E uns parecem um fantasma de tão branco. Só que depois você está cheio de unção, mas depois de alguns mergulhos a unção vai indo. Você sabia que espiritualmente é assim também? Eu não estou falando heresia não. Quando Moisés descia do monte, ele estava brilhando, mas passava um tempo, o brilho ia embora. Aquela unção que ele teve ali estava forte, mas depois ele voltou para a normalidade. Então eu preciso ir para o monte, não monte necessariamente, eu preciso para a intimidade. Eu preciso do poder de Deus, mas eu também preciso da intimidade. Jesus vivia no poder e na intimidade. Entendeu? A Bíblia diz em Lucas 4,18: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregoar liberdade aos cativos, visão aos cegos, o ano aceitável do Senhor. Mas todo dia, antes de fazer qualquer coisa, Jesus ia orar. Jesus ia orar. E parece que um dia os discípulos tiveram um insight, né, Maia?
Todo dia ele ora, acontece isso, deve ser oração. Senhor, ensina a gente a orar. E é engraçado que Jesus orava horas e o demônio vazava rápido. A gente às vezes ora rápido e demora para o demônio ir embora. Né? Você fica faz sentido o que eu estou dizendo, irmãos, ou não? Então podemos conhecer o poder de alguém e não conhecermos este alguém. Podemos ter conhecimento sobre alguém e não conhecermos este alguém. Olha, nós podemos ler sobre uma pessoa, nós podemos ver a biografia dessa pessoa, nós podemos assistir documentários sobre alguém, é isso ou não? E não conhecer essa pessoa de fato. A gente pode saber tudo sobre o Espírito Santo, a gente pode ir para o curso de teologia, a gente pode ler um livro de pneumatologia, que é o nome técnico na teologia, sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu sei tudo, é a terceira pessoa da Trindade, os atributos dele são isso, ele é assim, tal, uau, beleza. E não conhecer o Espírito Santo. Você pode estar num ambiente que o poder dele se move, mas você não conhecê-lo pessoalmente. Viveu no poder, mas não tem intimidade. Sabe por que eu sei disso além da Bíblia? Porque eu era assim. Porque esse era o Alex, cheio de teologia. Era bom de argumento, irmãos. Verdade. O que o Isaac testemunhou um dia, um professor, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas se você me perguntar, eu digo depois para você. Ele chegou em mim e disse assim: eu não vou deixar você se formar no seminário. Porque ele chegou um dia na sala e falou assim: o único direito de vocês aqui é não ter direito nenhum e tal, apavorando. Eu levantei a mão assim: o que é? Pastor, eu queria entender, baseado no que na vida de Jesus o senhor está falando isso? Como que Jesus manifesta, assim, eu não entendo Jesus e isso que o senhor está falando. Quando terminou essa aula, ele falou isso comigo. Sabe, irmãos, mas deixa eu dizer para você, isso que eu fazia não era fruto do Espírito Santo, era fruto de arrogância. Porque eu era muito arrogante, porque eu achava que sabia tudo, e quem acha que sabe tudo, acha que não precisa de ninguém. É verdade ou não? Eu sei argumentar. Então podemos ter tudo isso, mas não termos intimidade. E deixa eu te dizer algo aqui que a minha impressão é que intimidade não dá para ensinar. Eu acho, é uma suposição minha, eu acho que intimidade dá para a gente até dar algumas orientações. Deixa eu dar um exemplo para você, querido. Imagina um casal solteiro de adolescentes e jovens da igreja que são santos. Você consegue imaginar um casal santo? Um casal que conheceu a palavra desde cedo e viveu em santidade, tiveram um namoro como corte ou como romance real, sabe? Não se beijaram, sabe essa ideia? Vocês já ouviram falar aqui do romance real? Ok? Essa ideia, pensa num casal santo que nunca teve intimidade. Quando chega no dia do casamento, que o pastor diz, pode beijar a noiva, é o primeiro beijo mesmo. Agora, imagine que esse casal, eles tenham educação sexual. Eles aprenderam sobre o coito, sobre o ato sexual. O pai pode ter dado alguma instrução, a mãe ter dado instrução, mas a hora que eles entram no quarto e trancam a porta, não é teoria, irmãos. E daí eles vão desenvolver a intimidade deles, do jeito deles. Estão pegando a ideia? Não. Então, escute só, intimidade não dá para eu te dizer, você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem que fazer isso. Você tem que fazer, fala desse jeito, ora desse jeito, ora 3 minutos em pé, 2 minutos sentado. Não dá. O que eu tenho que fazer então? Entra no quarto com ele. Fica com ele, é você e ele. Está acompanhando o raciocínio ou não? E depois, irmãos, quando você olha a cara do casal que saiu do quarto, você sabe que eles tiveram intimidade. Não é porque é uma alegria no espírito. Irmão, sexo é de Deus, não é não? Aleluia. Eu vi que alguns aí precisam converter ainda, né? Eu estou com vergonha de... Então, irmãos, o que eu tenho para viver de Deus, eu só posso viver no espírito. Faz sentido ou não? E na intimidade.
pensa bem uma coisa, pensa bem. Um anjo chega para Maria e diz assim: Maria, você vai dar à luz a um filho, você vai ficar grávida, e esse filho vai ser o salvador da humanidade, Emanuel, Deus conosco. Maria fala assim: mas como pode ser isso? Ele diz: o Espírito Santo vai vir sobre você. Sabe, querido, tudo que você tem para cumprir, você só vai cumprir quando o Espírito vier sobre você. Pega no seu espírito, segura aí, olha que lindo. Irmãos, eu sou cabra-homem, eu sou macho, tá? Mas quero que você imagine. Entra no teu quarto, tranca a porta, é intimidade, correto ou não? Quem que é o esposo? É Jesus. Eu sou o quê? A esposa. Daí eu entro para a intimidade e eu me deito, eu me ponho em posição de submissão. Eu estou aqui para dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Eu não vou orar para buscar a minha. É isso que Jesus falou assim: quando orais, não fiquem pedindo coisas e repetindo como quem não tem entendimento. O Pai já sabe o que você precisa. E daí ele diz assim: batam e vão abrir, vai abrir, busquem, vai encontrar. O que? O carro novo, o emprego novo? Não, o Espírito Santo. Está lá no texto, porque o Espírito Santo não negará. Deus, o Pai não negará o Espírito Santo para ninguém. Faz sentido ou não? E daí, escuta só, você está lá com o Espírito Santo lá, com Jesus. O que acontece com o Espírito Santo de Jesus? Tal. Você está deitado, em posição de submissão. O Senhor vem sobre você e espiritualmente Ele te fecunda. E você começa a gerar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Sabe, irmãos, quando alguém está gerando, a gente não precisa perguntar se houve intimidade. Houve. Quando alguém está gerando coisas no Espírito, a gente sabe que ele esteve com o Senhor. Tá acompanhando comigo? Sabe, irmãos, nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele quer gerar coisa em nós. E aí eu estou falando meu testemunho o seguinte: para eu conhecer o Espírito Santo, eu tive que passar primeiro por uma desconstrução. Porque eu sabia muito, sabe, irmãos? Sabe aquela música, esse cara sou eu. Só que para isso, para Deus não vale isso. Para Deus não vale isso. Então tive que deixar de me apoiar na minha teologia para viver em revelação. Pastor, me ajuda, por favor. É sua Bíblia, é a Bíblia de Isaac? Pega a Bíblia aí, Bíblia em papel. Vem para cá, por favor. Vem para cá, vem para cá. Eita! Irmãos, pega no seu espírito aí. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, faz o exercício. Pode pôr a mão na sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo, por favor, nos desconecta das coisas naturais e nos conecta às suas coisas, as coisas do Espírito. Senhor, nós não queremos ter conhecimento, mas queremos ter revelação de Jesus, para que Cristo seja formado em nós, Senhor. Irmãos, olha só, o que eu vou falar pode parecer uma heresia, mas espera eu terminar, para depois você entender, para você pensar comigo. Olha só, a própria Bíblia diz que a palavra mata. Acabou de falar isso, né, pastora? A palavra mata. Então escute só, a Bíblia sem o Espírito Santo pode gerar morte. A Bíblia foi um dos instrumentos mais usados para matar pessoas na história da igreja. Eles matavam em nome da verdade. É isso ou não? Eu estou falando besteira? Eles usavam a palavra para matar. O que Satanás usou para tentar Jesus? A palavra. Então, a palavra sem o Espírito da palavra não é a vontade de Deus. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? A Bíblia só é a vontade de Deus com o Espírito de Deus. É isso? Então a Bíblia sem o Espírito Santo, ele pode gerar morte.
Então eu só posso entender a vontade do Pai se eu tiver a revelação do Espírito. Ok? Pastor, então chega aí. Vamos lá, lê a Bíblia que eu quero que você vai ser o meu ajudante aqui. Presta atenção. Vamos fazer uma brincadeira assim. Você vai ler assim e vai pensando, sabe assim, o que será que isso quer dizer? Ok? Pode fazer? Eu vou ser o Espírito Santo. Só que você não vai dar atenção para mim, tá bom? Vai lá. Faz a cara de... Irmão, quero explicar para você o que está acontecendo, filho. Fala aí, o que será que Jesus quis dizer? Eu estou aqui para te explicar, pergunta para mim. Irmãos, pega no seu espírito. Pega no seu espírito, porque só no espírito a gente vai entender isso. Se nós queremos viver o milagre ou os milagres que a igreja primitiva vivia, nós precisamos dar mais valor ao Espírito Santo que eles tinham do que a um livro que eles não tinham. Hoje nós queremos dar mais valor a um livro que eles não tinham do que ao Espírito que eles tinham. Eu não estou desmerecendo a palavra, os irmãos estão entendendo ou não? Agora, a Bíblia, ela não é o limite de Deus. A Bíblia é a porta onde eu entro para a eternidade. Faz sentido? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, escute bem, pense bem. Como podemos viver na igreja hoje o que eles viviam, o que as pessoas viviam que eles não tinham? Irmãos, para pensar. O apóstolo Paulo chega num lugar... e ele ministra a palavra, ele chega lá e prega, as pessoas que estavam lá se convertem, ele fica um tempo instruindo, e passa um tempo ele diz, olha queridos, então olha, um abração, beijo, me liga, estou seguindo a viagem, e daí imagina os irmãos assim, mas apóstolo, o que a gente vai fazer agora? Você vai embora? Ah, queridos, o Espírito vai ficar com vocês, o que vocês tiverem que saber, pergunta para o Espírito. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Olha que coisa linda, irmãos. Agora, o problema é que para viver pelo Espírito, nós temos que abrir mão do controle. Porque se Ele sopra onde quer, não sou eu que controlo. Quem controla é Ele. Faz sentido ou não? Então, nós nos organizamos. Mas nem sempre a nossa organização é a vontade dEle. Não foi isso que o apóstolo Ricardo pregou ontem? Então nós nos organizamos porque a organização é bom, é um princípio divino. Mas ele chega, irmãos, ele toma o lugar dele, ele faz o que ele quer. Ok, não? Então, vamos pensar uma coisa. Sabe final de ano, eu não sei se vocês têm essa dinâmica aqui, a gente já fez muito isso lá na igreja antes, telegrama para o céu. Né? Porque no próximo ano eu tenho esse projeto, e eu vou apresentar para Deus. Deixa eu fazer uma outra proposta, irmãos. Em vez de você fazer um programa e apresentar para o Espírito Santo me abençoa aqui. Abre mão desse programa e diz, Senhor, me dá o teu programa que já é abençoado. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Então viver do Espírito é um desafio. Eu não estou falando de desordem, porque o Espírito Santo traz ordem. Em Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo estava sobre as águas. Ele que trouxe ordem pela palavra do Senhor. Então, entenda bem, nós não podemos viver a palavra sem o Espírito da palavra. Nós não podemos viver a vontade do Pai sem o Espírito do Pai. Irmãos, isso transcende o nosso raciocínio. Nós não vamos poder entender, eu estou afirmando isso que eu entendo. Eu não posso entender na plenitude a vontade de Deus. Porque o que eu entendo na carne, o que eu gero na carne é carne, não é isso? Eu preciso entender no Espírito. E olha só, irmãos, não é uma questão de raciocínio lógico. Eu não estou dizendo que você não tem um raciocínio lógico, eu não tenho, não é isso. Eu estou dizendo que
o caminho de Deus transpassa o meu entendimento. Porque os pensamentos do Senhor são muito acima dos seus pensamentos. Porque os planos do Senhor são muito acima dos meus, dos seus pensamentos. E daí, eu acho que faz sentido, quando a gente entra na dinâmica do Espírito, na intimidade dele, viver o que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. A gente vai ver coisas que não tem uma explicação de um caminho lógico que raciocina. Deixa eu dar um exemplo para vocês, deixa eu pôr uma ilustração para tentar ficar mais claro. Você já viu afirmações assim? Eu já fiz de tudo com aquela pessoa. Eu já tentei de tudo. Já viu, não? Líder de célula, discipulador, alguma coisa assim. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Irmãos, isso é a lógica do mundo. Eu tentei de tudo, o que eu faço? Desisto. Mas essa é a lógica de Deus? Deus desistiu de você? Deus desiste dessa pessoa? Você percebe ou não? A minha paciência acabou. Que bom, irmão, que bom que acabou. Porque não era para você estar andando na paciência sua mesmo, era para você andar na paciência de Deus. E Deus ainda é paciente com você, porque se Ele não fosse, Ele acabava comigo, com você. É verdade ou não? Para pensar. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa ver, para entender a Bíblia na plenitude, é só com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Veja bem, imagina o seguinte, viver Jesus e o Espírito não é ter a promessa de que não teremos problemas. Verdade ou não? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de luta. Então veja bem, a gente às vezes está passando por luta e a gente não entende a luta. Não faz sentido. Às vezes, vamos pensar o caso de Jó. Deus fala assim, Jó é fiel, Satanás, Jó é fiel, Jó é parça, é nós. Entendeu? Deus dá testemunho de Jó, irmãos. Deus, você pode imaginar isso? Imagina Deus dando testemunho de você. E tem uma coisa que Deus... Olha, deixa eu só falar umas coisas aqui, irmão, que é só no Espírito para a gente entender. Crente deve fazer aposta, mas Deus fez. Deus falou para Satanás, eu aposto que Jó não vai me negar. Aposto. Vai lá, Satanás, pode ir lá. Aqui, ó. Eu ponho a minha mão no fogo. Foi isso que Deus falou. É verdade ou não? Vai lá, eu vou apostar contigo. Irmãos, Deus aposta em você, Deus aposta em mim. Agora, imagina só, Satanás vai lá e faz uma arruaça. Agora Jó não sabe o que está acontecendo. A gente que lê a Bíblia sabe que há um diálogo entre Deus e Satanás, mas Jó não sabe. Você consegue entender ou não? Irmãos, para eu entender a vontade de Deus quando está tudo bem, é maravilhoso. Entender a vontade de Deus num testemunho igual esse que o pastor acabou de contar aqui, que 800 são mandados embora e eu fiquei e fui promovido, amém. Eu creio em testemunho assim também. Mas escute uma coisa, pode acontecer que os 1000 fiquem e você seja mandado embora e ainda assim é Deus. E eu preciso discernir. E como que eu vou discernir isso? Se eu tiver intimidade com o Espírito. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Porque entenda bem, viver no Espírito não é a promessa que você não vai ser assaltado. Jesus não disse assim, se você me seguir, nunca vão te assaltar. Jesus disse assim, se alguém vier tirar a sua jaqueta, dê a camisa também. É o que está na Bíblia, é verdade ou não? É isso que está na Bíblia. Se alguém forçar a tirar, o que é forçar? Alguém está roubando você. O que a Bíblia está dizendo? Se alguém vier roubar o seu celular e estiver indo embora, você diz, ladrão, volta aqui, o carregador está aqui, ó, leva também. É isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, como eu vou entender isso fora do Espírito? Eu só vou entender se eu sei que todos os planos dele na minha vida não podem ser frustrados. Eu só vou entender se eu entender a palavra no Espírito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então viver no Espírito não é uma promessa que você não vai apanhar, é uma promessa que você vai apanhar 2 vezes e não vai ficar com raiva. É isso que está na Bíblia. Se um cara te bater numa face, dá a outra e não fica chateado.
Eu quero andar no Espírito. Maravilhoso. Qual é a promessa? Você vai apanhar 2 vezes, perdoa já de cara. Nem espera pedir perdão. Cara, se a gente não entender isso, ninguém trabalha para Jesus, irmãos. Deixa eu dizer aqui, são líderes. Eu creio que vocês aqui todos são líderes. Alguns já manifestaram, outros não. Irmãos, a coisa mais terrível, uma das coisas mais terríveis da liderança é a ingratidão. Esses testemunhos aqui são maravilhosos, mas eu tenho certeza que o pastor Isaac pode contar testemunho, como eu vou falar agora, de pessoas que a gente cuidou e amou e saíram falando mal que a gente não cuidava. É verdade também, não é? Sai metendo pau. Irmãos, gente que vocês devem... A gente ia, ligava, ia na casa, apoiava, não separa, não sei o que, depois sai da igreja. Saíram lá da nossa igreja dizendo, pessoas assim que a gente, eu e a Karine cuidando pessoalmente, falando lá, eles falam de cuidado, mas não cuida não. E daí a gente descobre que está em outra igreja, e descobre que está prosperando. Não dá, Jesus, mata ele. Daí, irmãos, você começa a andar com o Espírito, daí o Espírito Santo vai se derramando em você. Você diz o seguinte: Senhor, que bom que eles estão crescendo, que bom que eles vão para o céu, que agora eu estou entendendo, eles nunca foram meus, eu só estava cuidando para o Senhor, e eu te dou graças pelo tempo que eu pude ajudá-los de alguma maneira, se eu ajudei. Então, quando a gente vai andando no Espírito, irmãos, nós temos que estar preparados para que algumas estruturas nossas possam ir por terra, para a gente viver. E, por exemplo, algumas coisas mudaram muito nesses anos, querido. Aqui, por exemplo, céu. Eu achava que céu era o lugar para onde eu ia. Irmãos, eu descobri que o céu é a minha origem. Eu nasci em Deus, que é no céu. Eu nasci na eternidade. Eu não estou indo para o céu, eu vou voltar para a minha casa. Você está entendendo? Muda, irmãos. Muda. Entende? Eu sou filho, e o filho vai para a casa do pai. Simples assim. Eu vim de Deus e vou para Deus. Eu vim dele, ele é a minha origem. Muda a questão de ver a igreja. Mudou para mim a questão de ver a igreja. Edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, irmãos? Jesus, o Espírito Santo. E sabe o que eu fazia? Eu trabalhava para crescer a igreja. Eu ia em congresso para o quê? Para crescer a igreja. Só que ele disse que edificar a igreja não é tarefa do Alex, é tarefa dele. E quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, diz lá assim: e o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Então a gente faz todo o trabalho, a gente organiza, a gente arruma, mas isso é só para preparar o que ele vai mandar, porque quem faz é ele. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu. Mas eu fazia isso, eu queria crescer a igreja. E eu me tornei um adúltero, porque eu amava mais a esposa de Jesus do que a minha esposa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. A igreja já tem um esposo, chama Jesus. E a Karine tem um esposo, chama Alex. A Bíblia não diz assim: Alex, cuidai da esposa de Jesus. A Bíblia diz assim: Alex, cuida da sua esposa, como Jesus cuida da esposa dele. E toda vez que eu cuido mais da igreja do que da Karine, eu entro no adultério espiritual. Vocês estão entendendo comigo? Mudou, irmãos, foram chamados só mudar. Sabe, eu entendi que nada na igreja é nosso, irmãos, nada. Outro dia eu estou orando, porque orar, irmãos, é natural de quem tem intimidade, é verdade ou não? Quem tem intimidade não conversa de tudo? Eu converso sobre o Espírito Santo de tudo. A gente assiste futebol junto, a gente assistindo futebol, o cara é ruim, vai ser Espírito Santo no meu time, esse não jogava não. E eu falo, daí o Espírito Santo fala para mim: no meu joga, porque até você está jogando. Você, desculpa, Espírito Santo, não dá para brincar com o senhor não dá para brincar, meu. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, o Espírito Santo não é gente não, é uma coisa assim, doido. Daí eu tô lá de manhã com o Espírito Santo lá, e um pastor que não é da igreja local, né, um pastor de Jesus, da igreja de Jesus, ligou. Não é comum, eu atendi o telefone e falei assim: paz querido, tudo bem? Quando eu falei com ele, o Espírito Santo me disse: R$500. Eu ouvi assim, R$500. Pastor, estou te ligando para pedir uma ajuda.
Hoje eu tenho que pagar o aluguel da igreja e não estou tendo dinheiro aqui. Será que você não poderia me emprestar algum valor? Segunda-feira, depois do domingo, acho que entre eu te pago e tal. Eu disse para ele assim: querido, R$500 te ajuda? Porque o Espírito Santo já tinha falado no valor, não foi isso? Ele começou a chorar. Puxa vida, pastor, R$500 é que está faltando para pagar o aluguel. Eu achei que você ia me emprestar uns 100, ia ligar para mais alguém, emprestar mais 100 e tal. Muito obrigado, que pastor, tal. Você, vou ligar para a tesoureira, você passa lá, pega lá, tal. Eu sabia que era dinheiro da igreja, porque eu não tinha. Se eu tivesse dinheiro, eu ia perguntar: Espírito Santo, é o meu? Não tem problema, porque não é meu, é dele. Mas como eu não tinha, eu só podia entender que era lá do caixa da igreja. Daí ele falou assim: tá bom, querido, segunda-feira eu te pago. Eu falei assim: mas pagar por quê? Não, você está me emprestando? Eu falei: não estou te emprestando. Como assim? Olha, eu estava aqui orando, você me ligou, e a hora que você me ligou, o Espírito Santo falou R$500. Eu entendi que os R$500 é para te dar, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Se é dele, ele faz o que ele quiser. E se ele mandou dar para você, é seu, porque é dele. E se é dele, é nosso. Porque se eu peço pão nosso, o pão não é meu. Se eu digo: venha o pão nosso, eu sou a padaria. E eu tenho que dar pão. Você está entendendo ou não? Muda, vai mudando. Vai mudando, não é meu. Discipulado, e de fazer discípulos. Entendi que o Espírito Santo não pode ser discipulado, não é por atacado. Quem foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo? Quem, irmãos? Jesus. E ele fez 5.952 discípulos. Discipulado não é por atacado, discipulado é olho no olho, discipulado é intimidade. E ele não falou que o meu trabalho é edificar a igreja, ele falou que o meu trabalho é fazer discípulo. A igreja ele edifica a igreja, trazendo pessoas para eu discipular. Mas não sou eu que edifico, quem edifica é ele. Por isso, por melhor que seja essa igreja, não pode ter glória em nós aqui. A glória é dele, porque a igreja é dele, é tudo dele. Então, a gente vai entendendo. Mas isso só pode ser entendido, no meu entendimento, se eu buscar o Espírito Santo. Agora, enquanto eu achava que tudo que Deus tinha para me dizer estava só na Bíblia, tudo que o Espírito Santo fazia, que não estava ipsis literis, de acordo com a palavra, no sentido de estar escrito literalmente. Por exemplo, na Bíblia diz que alguns irmãos vão rodar quando orar em línguas. Não, mas você já viu aquele vídeo, né? Deixa o menino rodar, já viu aquilo? Não é? Deixa o menino. Irmãos, não está escrito na Bíblia, mas a hora que o Espírito Santo pega umas pessoas, elas não rodam. Irmãos, é interessante, não está na Bíblia esses detalhes. Por exemplo, a unção Maria Fumaça. O cara é cheio de... Não é? Não tem uma unção que é meio árabe. Que... Não é? Não é igual... mas não está. Agora, você acha que não é de Deus, irmão? Só que eu achava, pastor, não, aonde está isso na Bíblia? E daí eu não vivi o que o Espírito Santo queria manifestar em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde a Bíblia diz que o Espírito Santo vem? Em Atos capítulo 2, não é esse? De repente veio um vento, Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Quer dizer, não sai. Olha só, Jesus não foi começar o ministério sem ser cheio do Espírito. Isso é lindo, né, irmãos? Olha que doido, olha que doido. Jesus é batizado no Jordão, vem o Espírito e para sobre ele, e a Bíblia diz: e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Eu quero ser cheio do Espírito, o que o senhor vai fazer comigo? Vamos para o deserto, filho, vem aqui, vou arrumar um negócio bom para você, bom, é jejum, oração e tentação. Ai, Jesus, o senhor não me ama, para o outro o senhor dá um emprego e para mim é tentação? Irmãos, é só no Espírito que você vai entender. Não tenta entender na carne, não tenta entender na carne. Quando você vai ler o texto, você vai ver lá: e quando Jesus saiu do deserto, estava cheio do Espírito. Você vai ver lá, está lá no texto, está em Lucas. Agora, havia uma promessa, que o Espírito Santo ia vir, verdade ou não? Quando o Espírito Santo chegou,
quando veio o vento impetuoso, e veio línguas como repartidas de fogo, e o pessoal começou a falar em outras línguas, e o negócio é doido, porque a Bíblia diz que cada um que estava lá fora escutava no seu próprio idioma. Quer dizer, o Espírito Santo foi intérprete para todo mundo, cada um escutava no seu idioma. É um negócio maluco do maluco, né? E eram 9 horas da manhã, eles achavam que os caras estavam chapados. Lá na igreja a gente diz que o bar do Joel está aberto e a gente pode beber sem moderação, porque essa profecia está em Joel capítulo 2, versículo 28. Não é isso não? Não é? A gente diz, irmão, o bar do Joel está aberto e aqui você pode chapar, sem moderação. Entendeu? Daí, agora, pega no seu espírito. Quem está comigo aqui? Irmão, eu estou sentindo o negócio queimar aqui, irmãos. Eu quero acelerar, porque senão não vou conseguir terminar o que o Espírito Santo me deu aqui. Olha só. E daí, vai lá para o texto. E derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Daí vai haver profecia, os jovens profetizarão, terão visão, os velhos sonharão. Está escrito isso. Aonde estava escrito em Joel que ia ter língua de fogo? Onde que estava escrito em Joel isso? Isso não estava na Bíblia até acontecer e virou Bíblia. Sai dessa agora. Que eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos limitar a ação do Espírito. E eu fazia isso. Agora, pensa comigo, olha a caixinha do Alex. Eu sei que você não, irmão, você já está no nível, tal, mas olha que coisa. Ah, meu Deus, Jesus, já pedi perdão tantas vezes. Jesus está lá com os discípulos. Irmãos, imagina você andar com Jesus. Imagina se você fosse um dos 12. Irmãos, era doideira em cima de doideira. Não é não. Era umas coisas assim, é morto ressuscitar, é mar, é tempestade parar, é Jesus brilhar. Irmãos, é doideira mesmo, não dá para imaginar. De repente Jesus fala assim, eu preciso ir embora, porque para o bem de vocês eu preciso ir. Não, senhor, o senhor está brincando comigo. Não, é porque se eu não for, o novo Consolador não virá. E é melhor para vocês que ele venha do que eu aqui. Irmãos, é só no Espírito que eu posso entender. É só no Espírito. Porque se eu estivesse lá, eu ia fazer igual Pedro. Não, o senhor não vai morrer não. E Jesus olha para Pedro e fala, sai daqui, Satanás. Chama ele de Satanás. Você está entendendo? E quando Judas vem beijar, Jesus chama ele de amigo. Irmãos, é só no Espírito que eu preciso entender isso. E Jesus é mentiroso? Jesus é mentiroso? Não. É porque para Jesus eu acho que amigo é aquele que me leva para o propósito. Amigo é o que me leva para a cruz, é o que me leva para a vontade do Pai. E Satanás, opositor, é todo que quer me impedir de ir para a vontade do Pai. Tá entendendo não? Tá entendendo? Irmãos, é lindo. Daí, irmãos, negócio, oh Jesus. Irmãos, olha só, meu Deus. Daí Jesus pega e fala assim, eu vou para o Pai. Daí acontece tudo, ele morre, os caras dão uma desviada básica, né? Tal, mas daí Jesus volta e fala, vem aqui. E é interessante que Jesus não está chateado com eles, né? Imagina se os caras desviam no momento que você mais precisa. A hora que você volta, os seus bandos de frouxo, tudo afastado. Não, Jesus estava lá, vem aqui, olha, tem um churrasquinho para vocês. Está lá em João 20 isso. No bar de Tiberíades, olha, lança a rede aí, pesca. Quando chega Jesus já tem até um churrasco. O churrasco é de Deus, irmão. Churrasco é de Deus. Daí Jesus tá, e daí eles começam a entender. E Jesus fala assim, ó, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E Jesus vai embora. E Jesus vai para o céu, eles ficam olhando e eles vão orar. Verdade ou não? Você está imaginando a cena? Imagina você lá. Imagina lá, André, você lá, eu lá, você lá. Imagina lá. Nós estamos orando. Quem que nós estamos esperando? O outro Consolador. É isso que a gente está esperando. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas vou mandar outro Consolador. Qual é a expectativa que a gente tinha, irmãos? Como era o primeiro Consolador? Era uma pessoa em carne. Eu acredito, agora isso é a imaginação santificada do Alex. Eu imagino que eles estavam lá esperando alguém chegar na porta.
Alguém vai lá abrir, pois não, eu sou o novo Consolador. Acabei de chegar. Vim agora, a carruagem de fogo que levou Elias estava passando por lá. Eu peguei ela, acabei de descer aqui na porta. E daí eles iam dizer, e agora? Qual o próximo passo? Vamos caminhar até Roma e vamos conquistar o mundo. Faz sentido se eu pensar assim? Porque se eles estavam esperando um novo Consolador, eu vou enviar um novo Consolador. Você entende? Enquanto a gente espera que Jesus e o Espírito vai fazer o que eu quero, Ele faz do jeito que Ele quer. E se eu achar que Ele vai fazer do jeito que eu quero, eu posso não desfrutar o que Ele está fazendo. Está entendendo? E daí, eles estão lá orando. E de repente vem um vento. E de repente vem um fogo. E eu acho que eles olham um para o outro e dizem assim: é Ele! É Ele! É Ele! É Ele! É Ele! É Ele! Ele chegou! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! É isso! Ele chegou! Para eu começar a entender o Espírito Santo, eu tive que entender que o Espírito Santo, que Ele me pedia coisas que não precisava fazer sentido para mim no momento que Ele pedia, mas eu precisava obedecer. Entendi que eu tive que apagar da minha vida uma linha entre o espiritual e o não espiritual. Eu entendi que se eu fosse andar no Espírito, tudo teria que ser espiritual para mim, que tudo que Ele pedisse teria que ser espiritual. E daí, Deus me deu uma visão diferente da Bíblia, assim que eu nunca tinha, que a minha teologia não deixava. Daí eu vi que muitas vezes Deus pediu para os homens dele fazer coisas que não pareciam espiritual no primeiro momento. Está lá o profeta Eliseu, numa cidade chamada Mara, e Eliseu está lá. Os moradores da cidade dizem assim: profeta, essa cidade é boa, mas as águas são amargas. Você lembra dessa história? O que o Eliseu faz? Pega uma tigela que nunca foi usada e traz sal grosso. Sal grosso é por minha conta. Irmãos, vamos ser honestos. Não parece simpatia? Não parece macumba? Não, boa cumba, né? Pode ser assim. Irmãos, se eu não crer que o Espírito Santo me pede, eu devo fazer, não, isso aí é do Espiritismo, Espírito Santo. O senhor não sabe não? O senhor nunca foi numa igreja evangélica? Não parece ou não parece? E ele pega o sal numa panela que nunca foi usada, chega na fonte do rio e joga. Ela batizou o rio de sal grosso. E sabe o que acontece? O milagre acontece. Porque eu entendi que o natural no Espírito traz o sobrenatural. Quando é uma palavra. Deixa eu dar um exemplo para você. Deixa eu dar um exemplo simples. Põe a mão sobre os enfermos e serão curados. Ontem teve uma cura aqui. Eu orei para um moço aqui que não consegui, meu discípulo, não conseguia levantar o braço. Eu perguntei para ele e o Espírito Santo falou para mim assim: dá um tranco no braço dele. Irmãos, ele não conseguia mexer com o braço. Eu dei um tranco no braço dele. Eu falei assim: vai morrer. Vai morrer. Daí eu perguntei: como é que está o braço? Daí ele começou a mexer. Irmãos, dar um tranco num braço que não consegue se mexer de dor, faz sentido? Não faz sentido. Mas eu preciso crer. Então entenda bem, se eu chegar e pôr a mão na cabeça de alguém e falar assim: seja curado, a pessoa vai ser curada? Eu posso chegar para qualquer pessoa: seja curado em nome de Jesus. Se eu tiver fé, vai ser curado. Se não tiver fé, vai ser curado? Agora, se eu tiver fé, quem olha de fora é o mesmo movimento. É chegar, pôr a mão e dizer: seja curado em nome de Jesus. Agora, aquela ação dirigida pelo Espírito e feita em fé é como se fosse aquele desenho do Shazam, que fala Shazam e cai um raio do céu assim. Eu imagino que quando ser curado, cai um raio do céu assim, curou. Eu fico imaginando assim, irmão, sabe o Fantástico Mundo de Bob? Eu fico imaginando as coisas do Espírito assim. Imagina só, o que tem de espiritual mergulhar no Jordão? O que tem de espiritual? Mas Deus usa o profeta assim: vai lá na mão e dá 7 mergulhos.
Deixa eu dizer uma coisa, você. O que tem de espiritual andar pelado? Mas você vai ler na Bíblia que Deus mandou Isaías andar por 2 anos pregando pelado. Imagina o pastor Isaac chega aqui. Oi. Não, e ele ainda diz assim: quem mandou foi o Espírito Santo. Jesus, apaga essa imagem da nossa mente. Sai! Irmãos, o que tem de espiritual cuspir na terra? O que tem de espiritual cuspir na terra e ainda tem que lavar no tanque de Siloé? Irmão, não parece macumba? Agora, se Jesus fosse ser como Alex, ele não ia fazer o milagre. Entendeu não? Então, deixa eu concluir. Contar algumas experiências só. E eu quero dar toda a glória ao Espírito Santo, mas eu quero contar para vocês os desafios que foi para mim, como foi difícil para entender. Quando eu comecei a entender o Espírito Santo, eu ouvi a voz dele, pastor, a primeira coisa que ele me disse é o seguinte: não suba no púlpito com esboço. E eu vou falar uma coisa para mim, para você. Sabe o que eu sinto na maioria das vezes quando eu subo no púlpito? Dor de barriga. Dá um ruim assim, irmãos. Irmãos, o que o Isaac falou é verdade. Eu sempre amei estudar. Os meus sermões eram escritos, poderiam ser um livro, que eu escrevi o sermão inteiro. Agora o Espírito Santo diz assim: não sobe no púlpito com esboço. Eu só subo com coisa anotada, normalmente quando eu estou antes de pregar, e ele me diz. Eu estou antes. Então, tudo isso que eu estou dizendo, o Espírito Santo me falou quando a pastora antes de mim estava pregando aqui. Teve uma hora que eu estava de mão dada com uma irmã aqui, eu soltei a mão dela, não foi, irmã? Para escrever, porque o Espírito Santo falou assim: escreve isso. Irmãos, eu não sabia o que eu ia pregar 1 hora antes de pregar, mas eu sabia que ele ia estar aqui. Agora escute, isso não é regra para você, é o meu testemunho, foi algo que ele pediu para mim, porque eu entendo que eu era pegado nisso. Tudo bem, não? Como é que ele pode fazer o que ele quer se eu já tenho um roteiro? Ele não pode. Tudo bem? Eu já contei, eu acho que da outra vez aqui, que eu estava na Dutra indo para casa e o Espírito Santo falou assim: sai por esse caminho. E eu saí por esse caminho, eu passei em frente de um posto de gasolina e o Espírito Santo falou assim: compra um salgadinho aí. Irmãos, falou de comida, é comigo. A hora que eu parei assim, irmãos, e olhei para o lado, era aquele posto de gasolina que fica aquele pessoal, festa à noite, sabe? Depois da balada, depois. E era de madrugada, eu tinha levado a Karine para Pós, ela ia para Pós dela em São Paulo, enfim. Quando eu cheguei no posto e olhei para o lado, no meio daquela bagunça, tinha um jovem da nossa igreja bêbado lá. Quando eu cheguei lá, ele me disse, o Espírito Santo falou assim: eu não te trouxe aqui por causa de um salgado, foi só para chamar a sua atenção. Eu te trouxe aqui por causa dele. O que tem de espiritual em comprar um salgado? Eu acho que tem, não, salgado deve ter, esse coxinha então, aleluia. Mas você consegue entender, irmãos? Pega no seu espírito. Eu estou lá na igreja, na nossa igreja, lá, e vai ter um culto de ceia, normal. Quando eu estou lá na hora do culto, o Espírito Santo falou comigo: vai na igreja tal. Daí eu cheguei no meu irmão, que é pastor na igreja, e falei assim: olha, eu vou ter que sair agora, por quê? O Espírito Santo mandou numa igreja tal. O que você vai fazer lá? Você não sei, ele nunca me conta tudo de uma vez. Ele só dá um passo, eu dou um passo, ele fala o outro. Eu dou outro, ele fala o outro. É assim que ele faz comigo. E eu fui lá. Quando chegou lá, irmãos, o Senhor me deu uma visão. E eu entreguei uma mensagem para aquela igreja que ela nunca mais me convidou para ir lá. Eu vi coisa podre debaixo do chão. E o Senhor mandou. Às vezes ele manda entregar a palavra que não é divertida, irmãos. Nós tínhamos um dinheiro que nós estávamos guardando para fazer um tratamento para tentar termos os filhos, porque a medicina diz que eu sou estéril, né? Eu creio no que Deus diz, mas a gente estava guardando, e quando a gente tinha o dinheiro já para praticamente pagar tudo, o Espírito Santo falou com a gente assim: dá esse dinheiro. E deu até o nome das pessoas para dar. Não era para uma pessoa, deu tudo.
E sabe uma coisa? Várias pessoas que o Espírito Santo mandou dar tem mais dinheiro que a gente. E eu fiquei com raiva. O Espírito Santo não precisa, fala para ele dar para mim. Daí eu entendi, irmãos, que esses valores não são os valores de Jesus. Eu estava num culto, num café de pastores lá na IAC. E na hora da oferta, eu tinha uma oferta para dar, que a gente já aprendeu algumas coisas. Vamos aprender mais lá em agosto. Mas de nunca ir na igreja sem ter uma semente. Eu já tinha minha oferta. E quando, na hora de ofertar, irmãos, eu fiz oração perigosa. Você já fez oração perigosa? Irmãos, oração perigosa é um perigo. Eu já vou avisando. Oração perigosa é muito simples. É essa: Senhor, qual é a tua vontade? Eu estou lá, eu já estava com oferta, eu falei assim: Senhor, qual é a tua vontade nessa oferta? Tem mais alguma coisa que o Senhor queria que eu desse? Eu falei assim: dá o seu sapato. Irmãos, o sapato era 0 quilômetro. Mas não era só isso, eu estava 180 quilômetros de casa. Eu ia voltar descalço. Irmãos, a hora que ele mandou, sabe quando você já sente que está todo mundo olhando para você e sua cara queimar? Ele falou, sabe o que eu fiz? Eu fui rapidinho, tirei o sapato, a irmã estava com um negócio assim, eu pus dentro do cesto o sapato. Irmãos, não importa. Eu estou num culto, o Espírito Santo fala comigo assim: dá o seu relógio. Fui lá e dei o relógio. Terminou o culto, eu fui lá no tesoureiro, falei assim: ó, vê quanto vai vender aquele relógio, porque eu vou ter que comprar outro, eu compro o relógio. Comprei meu relógio de volta. Passou uns meses, Deus falou assim: dá o seu relógio. Eu fui, Jesus, dei o relógio. Daí resgatei o relógio. Daí passou um tempo, eu fui pregar numa igreja que eu nunca tinha ido. Primeira vez. Quando chego lá, o que Jesus falou? Espírito Santo? Dá o seu relógio. Eu disse: perdi. Perdi, não conheço a igreja, não vou resgatar aqui. Perdi. Naquela noite que eu dei o relógio, o Senhor me acordou de madrugada e enviou um anjo em casa, pastor. Eu não conto isso, a Karine é testemunha que eu não conto algumas coisas se o Espírito Santo não falar. E ele me deu instruções que eu já esperava mais de um ano. E eu perguntei: Senhor, por que demorou quase um ano para o Senhor me dar essas instruções? Ele falou assim: porque você não entregava o relógio. Eu descobri que eu tinha atrasado um ano a visita do anjo. Você está pegando o seu espírito, irmão? O que um relógio tem de espiritual? Eu não sei, irmãos, mas a obediência tem. Eu estava em casa de madrugada, o Espírito Santo me acordou e diz assim: amola as facas. O que tem de espiritual amolar a faca? Alex, está viajando na batatinha. Está viajando na batatinha. Eu acordei cedo e fui pegando as facas. Eu descobri que tinha 18 facas de corte em casa. E fui amolar as facas. Eu tenho curso de afiação de ferramentas. E eu fui amolar as facas. E quando eu estava amolando, Deus falou comigo o que eu queria. E eu lembrei do vaso doleiro. Lembra que Deus falou para o profeta: vai na casa do doleiro? E lá você vai ouvir minha voz. Ué, se ele queria falar, por que não deu a visão e já falou ali? Porque ele quer obediência. É obediência. Não tem que fazer sentido, tem que obedecer. Irmãos, outro dia eu estava na igreja, Deus falou comigo assim: grita. Irmãos, quando Deus me pede essas coisas na minha igreja, o pessoal já sabe que eu sou louco. Mas quando Ele pede isso para outra, quando eu estou em outro lugar? Outro dia eu estava numa igreja, eu não sabia o que ia pregar, porque eu nunca sei mais agora. Eu conheço a Bíblia, mas alguma coisa da Bíblia, mas é diferente, eu não sei, e estou lá. Daí eu falei assim: Espírito Santo, está chegando a hora da pregação. Espírito Santo, não brinca comigo não, pelo amor de Deus, Espírito Santo. Tal, falta aqui, vai ao louvor, Espírito Santo, já é o segundo período do louvor. Espírito Santo, fala alguma coisa comigo. Ele falou assim: deita. Gente, eu falo assim: o Espírito Santo não é gente não. Me deu um gelo mesmo. E eu falei assim: não vou deitar não, olha que vergonha. Daí ele deita.
Daí eu dei uma disfarçada, eu fui pra beirada do púlpito assim, tipo a escada, e ajoelhei e debrucei no púlpito. Tipo, eu dei uma meia deitada, entendeu? Essa parte aqui tava deitado. E eu nessa assim, e eu lá. Daí a pessoa que estava ministrando louvor disse: esta é a casa do seu pai, e se ele pedir para você deitar, você pode deitar, porque é a casa dele. Daí eu falei assim: entendi. Irmãos, eu deitei, a impressão que eu tinha é que a igreja inteira estava olhando para mim. Sabe o que aconteceu a hora que eu deitei? Nada, eu só fiquei com vergonha. Daqui a pouco, irmãos, eu esqueci que eu estava deitado. Eu esqueci que eu estava deitado. E o Senhor me deu uma visão sobre aquela igreja. Naquele dia eu não precisei pregar, eu entreguei a visão e Ele fez o que Ele queria fazer. Vocês estão entendendo comigo? Entendeu? Irmãos, quero contar mais 2 testemunhos e encerrar. O louvor pode me ajudar aqui? Pastor, já passei 3 minutos, desculpa aí. Eu queria terminar isso aqui. Irmãos, você crê em coisa doida do Espírito? Nós começamos a tentar viver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, acabou. Era essa a ideia. Jesus não disse que é para a gente curar os enfermos, sim ou não? Então, eu acho que quase 2 anos a gente começou a pôr a mão nas pessoas e dizer assim: seja curado. A gente não ora para cura mais. A gente ora agradecendo a cura. A gente sempre ora: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai curar. A gente põe a mão e declara a cura. E a gente já viu o braço que não mexer. E a gente foi vendo o milagre. Todos são curados? Não. O problema está em Deus? Com certeza não. Mas a gente está fazendo. Está entendendo? Não, Ele mandou fazer. Vamos que vamos. Tal. Daí eu estou numa célula, fazendo uma supervisão. Tá eu e minha esposa. E tem um rapaz que fala assim na célula, assim: gente, eu quero ir embora logo, porque eu quero deitar, tomar um remédio. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Daí eu falei: a gente faz assim, mano. Quando alguém diz, faz assim comigo, ó. Entendeu? A gente, é assim, tem alguém enfermo, alguém fala: gente, fulano está doente. A gente: Jesus vai curar. Entendeu? Tem alguém endemoniado, Jesus vai libertar. É essa a ideia, assim. E daí eu falei: Jesus vai curar você, Isás e tal. Daí, pô, vai, irmão, fecha os olhos, todo mundo agradece. Pus a mão na cabeça do Xaxá, o apelido dele, Charleston: seja curado em nome de Jesus. E ele abriu o olho. Eu falei assim: e aí, Xaxá, você foi curado? Eu falei assim: não, tá doendo demais ainda. Mas eu tinha uma impressão que Deus queria curar. Eu falei assim: gente, fecha o olho de novo. Tem alguma coisa que não está certa. Daí todo mundo fechou o olho. Eu falei assim: Espírito Santo. E dentro de mim, só assim, nem falei alto, só: Espírito Santo, eu entendi que o Senhor queria curar e agora não curou. Então, o que é? A hora que eu fechei o olho, eu vi uma flecha na testa dele. Eu vi uma flecha. Eu vi assim. Pastor, eu não orei, eu pus a mão e arranquei a flecha. Deixa eu te dizer, o mundo espiritual é mais real do que o natural. A hora daí eu falei assim: gente, abre o olho. Xaxá, como é que tá? Foi embora. Quando ele estava indo embora, eu fiquei sabendo isso depois. A esposa dele perguntou, porque depois eles contaram: bem, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você que foi curado? Eu senti um punhal sendo tirado da minha testa. Você está entendendo ou não? Agora, o último testemunho veio agora. Eu vou dizer o que o pastor Isaac falou. Eu não posso viver no sobrenatural com combustível natural. Se eu quiser viver o sobrenatural, eu vou ter que me lançar. Você está entendendo ou não? É só isso, é intimidade. Entra no seu quarto. E o que ele mandou fazer? Faz, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa. É a minha impressão. Ele vai arrancar tudo que você está pegado. Tudo que seu coração está pegado, Ele vai tirar. Entendeu? Tudo que Ele ainda não for o Senhor, Ele vai pedir. Está entendendo? Está comigo ou não? Estou em casa, falando com o Espírito Santo, orando. E de repente, minha visão muda. Eu não estava dormindo. Eu não fui arrebatado. Entendeu? Não. Eu simplesmente não vi o que eu estou vendo agora. O
que eu vi, eu acho que foi algum aspecto do mundo espiritual. Eu não vi mais paredes. Eu conseguia ver a quilômetros de distância. Era só eu focar numa coisa, é como se a minha visão se aproximasse daquilo. Eu não vi mais pessoas normais assim. Eu só vi as pessoas como se elas fossem luzes. E o que me via na mente é que ele era o pai das luzes. Me via a mente assim. E eu vi, isso que eu estou dizendo para vocês, eu vi. Eu vi uma pessoa, serva do Senhor, andando na rua, e por onde ela passava iluminava. E eu via os demônios se escondendo como barata, que quando você está chegando, elas, como rato barata. Eu vi essa pessoa chegando no lugar para ser atendida. E a pessoa que estava para atendê-la tinha um demônio cravado nas costas, como se fosse um macaquinho cravado. E quando essa pessoa chegava, servo do Senhor, aquele demônio olhava e ele não conseguia olhar para a luz daquela pessoa que estava chegando. E ele ficava com tanto ódio e ele transferia o ódio para essa pessoa que ele estava em cima. E essa pessoa que estava atendendo começava a atender mal e tratar mal esse servo do Senhor. E ambos não sabiam o que estava acontecendo. E o Espírito Santo diz: trevas não têm comunhão com a luz. E eu comecei a entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente quer brigar porque a gente não tem um discernimento espiritual do que está acontecendo por trás. Você está entendendo ou não? O Senhor me mostrou ajuntamentos de pessoas, igrejas. Eu vi, irmãos, eu vi. Você crê no seu espírito se você quiser. Eu vi igrejas que tinham muita gente, mas tinham poucas luzes. E eu vi ajuntamentos que às vezes não eram nem tão grandes, mas a luz era tão forte que eu não conseguia olhar. E eu entendi que no mundo espiritual o nosso título não vale muito, mas é a intimidade com o Espírito que me faz brilhar. Está entendendo ou não? Está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Um dia 2 moços foram expulsar um demônio e falaram assim: esconjuro-te que sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio disse assim: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas não sei quem são vocês. Meu desejo sincero é que você seja tão cheio do Espírito Santo, que você brilhe tanto, que onde você chegar, anjos e demônios reconhecerão quem você é. Céus e inferno reconhecerão quem você é. Céus e inferno reconhecerão quem você é. Onde você chegar, os demônios terão que ir embora. Onde você chegar, a unção de Deus vai ser tão forte, tão intensa que nada vai ficar ali a não ser Cristo. Cristo manifesto, Cristo manifesto, Cristo manifesto, porque você está cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Faz de novo, vai de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. Vai de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra. Me deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar, oh, me deixa queimar, deixa queimar. Me deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Santo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te amamos tanto, Espírito Santo. A nossa vida só faz sentido pela Tua existência em nós. A nossa vida só faz sentido, ó Pai, porque o temos. Espírito Santo, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Nos faz entender, ó Deus, como buscá-lo. Nos faz, ó Deus, na intimidade. Espírito Santo, quebra a religiosidade das nossas vidas e nos faz perceber, ó Deus, que tem muito mais para ser vivido no Senhor, mas que é necessário, ó Deus, uma entrega total. É necessário, ó Deus, sairmos, ó Deus, da nossa caixinha. É necessário, Espírito Santo, nós vivemos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ordenar, em nome de Jesus. Espírito poderoso, que o Senhor venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, trazendo revelação do alto. Paizinho, se o Senhor não fizer isso, Deus, nós não podemos. Não existe ninguém mais que possa fazer isso em nós. É só o Senhor. Ó Deus bendito, nos coloca, ó Deus, no sobrenatural, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, lá fora testemunhar do Senhor, para que possamos, ó Deus bendito, arrebentar tudo e poder ganhar vidas para o Senhor, mas somente no Teu poder, é somente na intimidade com o Senhor. Nós não queremos ser filhos que não conhecem seu Pai, nós queremos ser filhos íntimos do Senhor. Nós queremos, ó Deus bendito, saber o Teu cheiro. Nós queremos saber, conhecer a Tua voz. Nós queremos saber como o Senhor age. Deus, por amor ao Senhor, Espírito poderoso, quebranta-nos, ó Deus. Faz, ó Deus, o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que dessa forma, ó Deus, o Senhor construa em nós aquilo que o Senhor quer. Que a Tua vontade se cumpra, que o Teu propósito se cumpra. Quebre em nós, ó Deus, tudo aquilo que tem sido empecilho para vivermos a plenitude do Espírito. Se os meus irmãos no passado viveram, nós podemos muito mais, muito mais, muito mais. Espírito Santo, seja o Senhor hoje e sempre nas nossas vidas, porque é do Senhor que nós precisamos. Fala no coração de cada um individualmente, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor coloque na mente, ó Deus, dos Teus filhos agora aquilo que é necessário ser renunciado, aquilo que é necessário ser entregue. Coloca na mente dos Teus filhos agora, revela o Teu propósito, ó Deus, para ser cumprido neles. E, ó Deus, em nome de Jesus, queremos declarar em obediência que nós faremos aquilo que o Senhor trouxer na nossa mente. Por mais desafiador, por mais difícil, por mais, ó Deus, trabalhoso que seja, nós faremos, porque, ó Deus, é no Teu poder, não é no nosso. É na Tua unção, não é na nossa. Em nome de Jesus, eu creio que os meus irmãos terão revelação daquilo que é necessário entregar, daquilo que é necessário renunciar, daquilo que é necessário, ó Deus bendito, fazer para ter mais e mais do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor é um presente para nós. Nós Te amamos demais e queremos muito mais, Senhor, nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Yeah. Eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais.